Uma boa noite para cada um de vocês. Hoje é 2 de fevereiro de 2026. Agora, nesse exato momento, é 7h34 da noite. Então, uma boa noite para cada um de vocês. Deus abençoe cada um de vocês. No nome do Senhor Jesus. Vou esperar as pessoas chegarem. Estamos iniciando a live. Estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Hoje é segunda-feira, né, gente? Uma boa noite. S. Gabriela Alves Pereira. Uma boa noite. Cacau, boa noite. Maria de Lourdes, boa noite também. Eu tô dormindo demais, gente. A idade vai chegando, eu tô dormindo muito. Eu dormi cedo ontem, hoje cedo dormi, aí tava chovendo, aí eu comecei a escutar uns áudios das coisas de Deus, dormi, aí trabalhei, cheguei agora, escutei outro áudio, dormi novamente, Devanil Sanches, uma boa noite. Então estou dormindo muito, mas é bom. Larice, do Lucas, uma boa noite também. Gilmar da Silva, boa noite também. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus. Hoje eu estou pensando em trazer não a chave do Evangelho. Estou querendo trazer e eu estou escutando muito áudio, sabe, gente? Eu também gosto de escutar muitas coisas da palavra de Deus. Vou trazer a chave do Evangelho também. Mas hoje eu estou querendo trazer diferente, porque eu estou com vontade de escutar, né? E aí eu quero dividir com vocês também para nós escutar a palavra de Deus. As pessoas têm que ter hábito de escutar as coisas de Deus. Pessoas escutam aí um tanto de coisa, igual agora fevereiro está chegando o carnaval. As pessoas vão escutar aquelas músicas de carnaval. Então eu gostaria, Maria da Conceição, de colocar hábito das pessoas escutar uma boa palavra, escutar coisas de Deus, escutar hinos. Mas hoje já coloquei hinos para vocês aqui, vou colocar também. Mas eu estou com vontade de escutar a palavra de Deus, né? Mas dessa vez eu não vou mostrar, não. Eu vou só escutar e vocês escutar junto comigo. É porque tem hora que eu fico olhando algumas palavras que algumas pessoas que têm ministério traz e eu seleciono, sabe? E aí eu gosto de algumas palavras e aí eu gosto de ficar escutando para mim aperfeiçoar, para mim aprender e, se possível, aprendendo eu trazer para vocês. Sansamu, Jesus Nazareno, Maria Cabelos, Diele Ferreira, José Panazizo. Então hoje vai ser mais escutar. Estava escutando. Esse negócio é tão complicado que eu estava escutando uma ali que eu queria trazer para vocês, mas eu procurei e não consegui achar. Cláudio Silva, Maria, uma hora eu vou achar, né? Só que é difícil. Sufista, Bolada. Hugo Bolt. Manuel Maia, boa noite também. Lúcia
AE6. Uma boa noite. Elaine Omodes Silva. Deixa eu compartilhar essa minha live lá no Facebook. E aí eu vou soltar o áudio agora, tá, gente? Para vocês aí. Eu não devo mostrar não, porque não é do meu pastor. Então, eu acho que eu não vou mostrar não. Mas vai escutar mesmo. Então tá lá. Então agora eu vou trazer o áudio, tá? Eu gostei muito do áudio. Ebener Roder. Vamos trazer o áudio. Agora, nesta noite eu quero que você abra comigo no livro de Jó. Capítulo 14, versículo 14. Jó, capítulo 14, versículo 14. Roberto. Agora, Jó está no Antigo Testamento e é o livro mais antigo do mundo. Não há nenhum livro conhecido no mundo tão antigo quanto o livro de Jó. E ainda assim, Jó faz uma pergunta que tenho certeza que incomoda muitos de vocês nesta noite. Ele faz uma pergunta com a qual todo grande filósofo já lutou. Ele faz uma pergunta com a qual todo grande pensador e intelectual em algum momento se depara. Ele faz a mesma pergunta que um dos maiores cientistas deste país me fez cerca de 3 semanas atrás. Ele disse que a ciência não sabe nada sobre isso, mas ele disse: isso me incomoda e me preocupa. Aqui está a pergunta: se o homem morrer, tornará a viver? Se o homem morrer, tornará a viver? O problema da morte e da vida, ou da vida e da morte. Você nunca pensou sobre isso? Você já foi a um funeral? Por alguns momentos você fica sério, reflexivo. Naquela noite você volta para casa, vai para a cama, pensa sobre isso. Um dia desses vão me levar até o cemitério. Vão dizer algumas palavras sobre mim. Esse é o fim? Acabou tudo? Você sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que há um tempo para nascer e um tempo para morrer. O nascimento é um evento feliz. A morte é um evento trágico. E nós choramos. Se você ler o capítulo 5 de Gênesis, verá a lista de todos aqueles homens que viveram até ficarem velhos. Adão viveu 930 anos, mas morreu. Matusalém viveu 969 anos, mas morreu. Camila. Eu li sobre um homem no outro dia no Brasil que dizem ter vivido 134 anos, mas morreu. No fim de toda a vida está a morte. Camila. Deus abençoe. A vida é muito breve, diz a Bíblia. É uma história que se conta. É a lançadeira do tecelão. É uma flor que murcha. É como a erva que seca. Henry Wadsworth Longfellow expressou isso uma vez quando disse: a arte é longa e o tempo é fugaz. E nossos corações, embora firmes e corajosos, ainda assim como tambores abafados, batem marchas fúnebres rumo ao túmulo. E é exatamente para lá que todos nós estamos indo. Está ordenado ao homem morrer uma só vez. Tu morrerás e não viverás. Agora, a grande pergunta é: você está pronto para se encontrar com Deus? Porque a Bíblia diz que está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Existe algo depois da morte, de acordo com este livro. Agora, mais uma vez eu digo, não posso te levar a um laboratório científico e provar isso para você, mas este livro ensina, de Gênesis a Apocalipse, que esta vida é apenas uma sala de preparação para a eternidade, a outra vida. O Antigo Testamento ensina isso, o Novo Testamento ensina isso, Jesus ensinou isso, os apóstolos ensinaram isso. Se o homem morrer, tornará a viver? Essa é a pergunta que Jó fez. Essa é a pergunta que milhões estão fazendo nesta noite. E a resposta da Bíblia é um retumbante sim. Sim. A vida após a morte.
Se o homem morrer, tornará a viver? Cícero, o grande romano, disse sobre esse assunto: não tenho mais do que conjecturas. Eu passei grande parte da minha vida buscando essa resposta. A senhora Roosevelt, Eleanor Roosevelt, em uma de suas colunas há alguns anos, disse que é instintivo para o ser humano acreditar na vida após a morte. E é mesmo. Você nunca encontra uma tribo em qualquer lugar do mundo, nunca encontra uma cultura, nunca encontra uma civilização em toda a história que não acreditasse em alguma forma de vida após a morte. E quando os primeiros pais peregrinos vieram para este país, pensaram ter encontrado algumas tribos na Nova Inglaterra que não acreditavam, tribos de indígenas que não acreditavam na vida após a morte. Mas logo descobriram, ao se comunicarem com eles, que acreditavam no campo de caça feliz. Sim, o homem, instintivamente, algo dentro dele diz que deve haver uma vida futura, deve haver algo além desta vida. Mas afinal há apenas uma pessoa com autoridade para falar sobre esse assunto. Porque ele veio do túmulo. Ele ressuscitou. E o nome dele é Jesus Cristo. Amém. Há cerca de 2 ou 3 anos tive o privilégio de ter uma entrevista com o chanceler Konrad Adenauer, em seu último ano no cargo de chanceler da Alemanha. Ele me havia convidado, eu estava pregando na Alemanha, e ele me convidou para ir vê-lo. E eu não sabia por quê. Fiquei bastante surpreso e, é claro, lisonjeado com o convite. E eu fui. Ele me recebeu. Um homem grande, alto, um gigante. O homem que praticamente sozinho trouxe a democracia de volta à Alemanha depois da guerra. E eu me perguntava, o que esse grande homem quer de mim? A primeira pergunta que ele me fez foi esta. Ele disse: você acredita na vida após a morte? Eu disse: sim, senhor, acredito. Eu disse: acredito que a Bíblia ensina isso. Ele disse: eu também acredito. Ele disse: estou estudando a ressurreição de Jesus Cristo. E ele disse: quando eu deixar o cargo de chanceler, pretendo passar o resto da minha vida estudando a ressurreição de Cristo. Porque ele disse: se Cristo está vivo, há esperança no mundo. Ele disse: se Cristo não está vivo, não vejo nenhuma esperança de que a civilização possa ser salva. Não é algo impressionante? Sim, Jesus Cristo está vivo. Ele ressuscitou dos mortos. E naquele dia, naquela manhã de domingo de Páscoa, naquela primeira Páscoa, quando Maria e Maria Madalena e Salomé foram ao túmulo esperando ungir um corpo morto, viram o anjo sentado ali e disseram: onde está Jesus? O anjo disse: ele não está aqui, ele ressuscitou. Eu te digo nesta noite que essa é a maior notícia que o mundo já ouviu. Ele não está aqui. Ele conquistou o túmulo. Ele está vivo. E, senhoras e senhores, eu acredito que há mais provas de que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos do que quase qualquer outro fato da história romana. Eu não acredito que exista um fato na história antiga tão bem comprovado quanto a ressurreição de Jesus Cristo. Mas mesmo que não houvesse nenhuma prova histórica, nenhuma prova científica, e elas existem, eu ainda assim acreditaria, porque acredito que este livro é a palavra inspirada de Deus. E toda a igreja primitiva andava por toda parte pregando a ressurreição de Jesus Cristo. Foi isso que abalou o Império Romano, que um homem havia ressuscitado dos mortos, que ele estava vivo, que a morte não pôde detê-lo. Cristo está vivo. Amém. Ele é um Salvador vivo. E mesmo assim, muitos de seus seguidores e cristãos vivem e agem como se ele estivesse morto. Ele não está morto. Ele está vivo. E a Bíblia diz que, em um determinado momento, com um sinal determinado, ele voltará a esta terra para estabelecer o seu reino. E que reino será esse? Será um mundo em que não haverá lágrimas, nem tristeza, nem morte. Não haverá sofrimento, não haverá guerra, não haverá forças policiais, não haverá exércitos.
será um mundo glorioso governado por uma única pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Ele está vivo. Eu entreguei minha vida não a um Cristo morto, mas a um Cristo vivo. É verdade. E estou seguindo um Salvador vivo. E Ele me deu uma canção para cantar. Ele me deu uma bandeira para seguir. Ele me deu algo em que acreditar. Eu tenho uma razão para existir. Eu sei de onde vim. Eu sei por que estou aqui. Eu sei para onde estou indo. E você? Você sabe para onde você está indo? Quero deixar essa pergunta aí com você. Ele sabe para onde que ele está indo. Você sabe? Deus disse a Ezequias: ponha a sua casa em ordem. Você vai morrer agora. Você e eu vamos morrer. Porque veja, a Bíblia ensina que você e eu temos... Coloca a sua casa em ordem. Você sabia que a sua casa é o seu corpo? É o seu tabernáculo? A casa que ele fala é você. Essa carcaça desse corpo velho nosso é a nossa casa, onde o Espírito Santo vem e habita dentro de nós. Então você tem que estar com a sua casa em ordem. Naturalmente também, quando você vai receber uma visita, você prepara a sua casa para receber uma visita. Você coloca a casa em ordem. E ele está falando aqui que ele vai morrer. E como ele vai morrer, ele precisa que a casa dele esteja em ordem. Então, por isso que sempre eu vou estar trazendo a palavra de Deus para mostrar para vocês que se você é o templo do Senhor, se esse corpo, essa carcaça nossa, é a casa do Senhor, você não pode danificar seu corpo. Você não pode contaminar seu corpo. um corpo, mas vivendo dentro do nosso corpo está o verdadeiro você. Você é uma pessoa real. E essa é a parte de você que vive para sempre. Seu corpo vai para o túmulo. Mas você, o verdadeiro você, sua inteligência, sua memória, sua personalidade, vai viver para sempre e sempre. De acordo com a Bíblia, você nunca morrerá. E você vai passar 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos, em um de 2 lugares, segundo Jesus. Não segundo Billy Graham, mas segundo Jesus. Jesus falou muito sobre o céu, mas falou 3 vezes mais sobre o inferno do que falou sobre o céu. Os outros escritores da Bíblia não falam muito sobre o inferno, mas Jesus falava sobre ele o tempo todo, no Sermão do Monte. Já ouvi caras dizendo: eu não acredito no inferno, eu vivo pelo Sermão do Monte. Bem, você nunca leu o Sermão do Monte. Jesus falou sobre isso. Agora, o que ele quis dizer com isso? Ele disse: o Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles escolherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, tudo que faz iniquidade, essas pessoas que vão pular carnaval agora em fevereiro, vão tudo jogar no fogo, na lamentação, se não arrepender das suas transgressões, né? O que ele quis dizer com isso? Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O que ele quis dizer com isso? Ele está dizendo que o inferno nunca foi feito para o homem. Ele está dizendo que Deus nunca mandará ninguém para o inferno. Se o homem vai para o inferno, ele vai por sua própria escolha.
Então, se o homem vai para o inferno, ele vai pela sua própria escolha. Porque você tem a escolha de escolher o caminho do Senhor ou o caminho do inferno. Cada um vai fazer a sua escolha. Não vem falar que foi Deus, foi o diabo que levou a pessoa para o inferno. Foi não. Você tem dois caminhos para você seguir. Ou você segue o caminho do Senhor, ou você segue o caminho do inferno. E ele já falou aí como é que vai ser as características de quem segue o caminho do inferno. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos, não para o homem. Deus nunca quis que o homem fosse para lá. E Deus fez tudo ao seu alcance para te manter fora de lá. Ele até deu seu filho para morrer naquela cruz. Deus fez tudo ao seu alcance para que você não estivesse lá. Por isso que tem que ter alguém para pregar. Tem que ter alguém para trazer a palavra de Deus para você que está do outro lado aí. Porque se amanhã você for embora, não vai ter como você falar que não teve, que ninguém falou de Deus para você, não. Você escolheu o seu caminho. Para te manter fora de lá. Porque veja, quando Deus te criou, Ele te fez um ser moral livre. Você pode viver o tipo de vida que quiser. Você pode viver uma vida boa, pode viver uma vida má. Você pode quebrar as leis de Deus, pode obedecê-las. Você pode sacudir o punho na face de Deus e não há nada que Deus possa fazer. Porque ao te criar, Ele te deu o dom da livre escolha. Você não é um robô em que se aperta um botão e você obedece. Você tem o direito de resistir a Deus, de rejeitar a Deus. Mas a Bíblia diz que apesar da nossa rebelião e rejeição, Deus te ama. Ele te ama tanto que deu seu Filho para morrer pelos teus pecados. E quando Cristo morreu naquela cruz, nós não entendemos tudo o que aconteceu ali, mas sabemos uma coisa, que Ele tomou o inferno e o juízo que você e eu merecíamos. Por causa dos nossos pecados, Ele os levou naquela cruz. E é por isso que aquela expressão terrível saiu de seus lábios. Deus meu, por que me desamparaste? Porque veja, o verdadeiro significado do inferno é a separação de Deus. E naquele momento terrível, uma sombra passou entre Deus Pai e Deus Filho. Pela primeira vez desde que a eternidade começou, Cristo estava morrendo por você. E Ele sofreu as angústias do inferno. Ele se tornou culpado de mentira. Ele se tornou culpado de calúnia. Ele se tornou culpado de inveja. Ele se tornou culpado dos pecados mais sujos e imundos. E quando esses pecados entraram em sua alma, os seus pecados e os meus pecados entraram em sua alma, Deus não pôde olhar. Porque Deus não pode olhar para a iniquidade. Deus é tão santo. Cristo tomou o inferno que você e eu merecíamos naquela cruz. Agora Deus diz, receba-o, creia nele, coloque sua confiança e fé nele, e eu perdoarei seus pecados, e eu te garantirei a eternidade em um lugar chamado céu. Está tudo disponível para você e é tudo gratuito. Tudo o que você precisa fazer é receber. Que oferta Ele te faz nesta noite? Vida eterna. Receber é aceitar o Senhor Jesus. Agora, a vida eterna não começa no momento em que você morre. Quando você morre como cristão, a vida eterna não começa ali. A vida eterna começa no momento em que você recebe Cristo. Agora, muitos de vocês aqui na Carolina do Sul e na Carolina do Norte e por todo o país foram criados em lares cristãos ou frequentam uma igreja, vivem uma vida razoavelmente decente e meio que vivem do reflexo da religião dos seus pais. Mas você nunca realmente recebeu Cristo por si mesmo. Muitas pessoas cresceram no lar cristão, mas vivem no reflexo do seu pai e da sua mãe. E nunca teve uma experiência com o Senhor Jesus. Você precisa ter uma experiência com o Senhor Jesus. Você nunca realmente confiou nele por si mesmo.
você não o conhece de verdade. Você não tem certeza se está realmente pronto para se encontrar com Deus. E a Bíblia diz: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Você está preparado? Você tem certeza de que está preparado? Veja, a Bíblia diz: estas coisas vos escrevi a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Eu posso estar aqui esta noite sem ser egocêntrico, sem ser presunçoso. Posso estar aqui esta noite e dizer a você, com base na autoridade deste livro: eu sei que meus pecados estão perdoados. Eu sei que vou para o céu. Eu sei que vou viver enquanto Deus viver, porque no momento em que recebi Cristo, me tornei participante da própria vida de Deus. Agora eu vou viver 1 bilhão de anos e terei apenas começado. Eu sei disso, não por causa de qualquer bondade minha. Eu não vou para o céu porque vivi uma vida boa. Eu não vou para o céu porque preguei para grandes multidões. Eu vou para o céu por causa do que Cristo fez naquela cruz. Sim. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nós não vamos para o céu porque somos bons. Nós não vamos para o céu porque trabalhamos. Nós não vamos para o céu porque pagamos. Nós vamos para o céu por causa do que Ele fez na cruz. E tudo o que eu tenho que fazer é receber. E é tão simples receber Cristo, que milhões tropeçam em sua própria simplicidade. Veja, Deus tornou tudo tão simples que até crianças podem crer. Ele tornou tudo tão simples e tão fácil que um cego, um surdo, um mudo podem crer. Um homem de qualquer raça pode crer. Um homem de qualquer nacionalidade, de qualquer idioma pode crer. E isso é tudo o que Deus diz que você precisa fazer para ir ao céu. Apenas crer. Agora, essa palavra crer é um pouco mais profunda do que talvez você pense. Ela significa compromisso, significa entrega, significa que eu entrego tudo o que tenho a Jesus Cristo. Crer significa compromisso. Se comprometer com o Senhor Jesus. Não é crer da boca para fora, não. E confio somente nele para o meu perdão e a minha salvação. Significa que no momento em que você o recebe, seu nome é escrito no livro da vida. O seu nome está no livro da vida. Você tem certeza de que vai para o céu? Você está preparado para se encontrar com Deus? Se houver a menor dúvida no seu coração esta noite de que você está preparado para se encontrar com Deus, não ouse sair daqui sem resolver isso. Por quê? Porque você pode nunca mais ter outra hora ou outro momento como este. Você não pode vir a Cristo quando quiser. A Bíblia diz: aquele que endurece o coração, sendo muitas vezes repreendido, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Milhares de pessoas oraram por esta cruzada. O Espírito de Deus trouxe você aqui. Centenas de pessoas já vieram a Cristo nesta cruzada. O caminho está preparado. O seu coração está preparado. O Espírito de Deus está falando nesta noite. Esta é a hora. Este é o momento. E talvez você nunca mais tenha um momento como este novamente. Eu vou pedir que você entregue sua vida a Cristo, para ter certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida, para ter certeza de que você vai para o céu e para receber esta noite a vida eterna. E aqui está como vamos fazer isso. Eu vou pedir que você se levante do seu lugar agora. Centenas de vocês, levantem-se agora e venham aqui à frente deste palco, em pé, silenciosamente e com reverência. Eu vou pedir que ninguém deixe o culto. Por favor, levante-se do seu lugar. Homens, mulheres, jovens, você pode ser membro de uma igreja, pode ser um diácono, pode cantar no coral. Levante-se e venha aqui para frente. E depois que estiverem aqui, eu vou dizer uma palavra a vocês, fazer uma oração, entregar um material, e você poderá voltar e se reunir com seus amigos. É só isso. Mas é muito importante que você venha e faça essa declaração pública. Jesus disse: se você não estiver disposto a me reconhecer diante dos homens, eu também não o reconhecerei diante do meu Pai que está no céu. Levante-se e venha agora. Há algo em vir à frente que sela a decisão no seu coração. Levante-se e venha depressa. E eu vou pedir que todos estejam em oração. Inclinem suas cabeças e orem. Orem pela pessoa à sua direita, à sua esquerda, atrás de você, na sua frente. Talvez ninguém jamais tenha orado para que essa pessoa viesse a Cristo. Muitas pessoas já estão a caminho. Levante-se, junte-se a elas e venha. Que hora e que momento maravilhoso para você vir a Cristo. Nós vamos esperar enquanto você vem.
vocês que estiveram assistindo pela televisão e estarão deixando o culto em apenas um momento, vocês podem tomar a mesma decisão e fazer o mesmo compromisso que estas pessoas estão fazendo aqui. E o mesmo Cristo que entrará no coração delas e lhes dará certeza fará o mesmo por você. Talvez você esteja sentado em um bar em algum lugar, talvez esteja na sua sala de estar em casa, ou talvez esteja na casa de um amigo, talvez esteja em algum lugar em comum que eu nem consiga imaginar neste momento. E você precisa de Cristo, você precisa de Deus em sua vida. Você pode recebê-lo agora mesmo e ele pode realizar uma transformação tremenda. E então vá à igreja no domingo, converse com um pastor, conte a ele sobre a decisão que você tomou e comece a trabalhar para Cristo e viver nessa nova dimensão de vida, a dimensão espiritual. Boa noite e que Deus abençoe você. Imagine poder criar... Então essa daí foi o áudio que eu queria que vocês vissem, né? Que vocês escutassem, né? Então eu estou no processo agora de escutar muito os áudios. Umas coisas que alegram meu coração. E eu gosto de estar dividindo com vocês, né? Então é uma forma de eu trazer para vocês como é importante a gente tomar uma decisão na vida da gente. Ou a gente vai conseguir continuar adorando a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. A gente, na vida da gente, a gente tem que tomar uma decisão. Se a gente vai continuar levando a vida de qualquer jeito ou se a gente vai servir a Deus. Então, através desse áudio, eu resolvi trazer para vocês. Espero que possa ajudar vocês aí, de alguma forma. E eu vou trazer mais um áudio também, porque como eu gosto, eu sempre trago, né, Agora, gente? nesta noite eu quero que você abra comigo no livro de Jó. Deixa eu trazer outro. Capítulo... Espera aí que eu vou trazer outro para vocês. O que eu queria trazer, eu procurei aqui, eu não achei, mas eu vou ver se eu acho depois. Agora, hoje, quero que vocês abram comigo o Evangelho de Lucas, o capítulo 11. O capítulo 11 do Evangelho de Lucas, começando com o versículo 29. Começando com o versículo 29. Espero que vocês tenham suas Bíblias. Quantos têm uma Bíblia hoje? Levantem-nas. Olhe para as Bíblias. Milhares de Bíblias em todos os lugares. Agora, o capítulo 11 e o versículo 29 do Evangelho de Lucas. E quando o povo se ajuntou densamente, ele começou a dizer: esta é uma geração má. Eles buscam um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para Nínive, assim também o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no julgamento com os homens desta geração e os condenará, pois ela veio das partes mais distantes da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que alguém maior do que Salomão está aqui. As taxas altas estão derretendo o lucro do seu negócio? Então tá na hora de mudar de maquininha. Na Infinity Pay, quanto mais você vende, menor a taxa. A partir de 0,70... Isto, os homens de Nínive se levantarão no julgamento com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Agora, o antigo Israel queria que Jesus fizesse algo sensacional para provar que ele era realmente o Filho de Deus. Mas Jesus está dizendo nesta passagem: você está buscando um sinal. Tudo bem, eu lhe darei um sinal. Eu sou o sinal. E Jesus estava dizendo que o povo dos dias de Jonas ouviu a mensagem de Deus e se arrependeu.
eles vão se levantar no julgamento como testemunhas contra o povo dos dias de Jesus que o rejeitaram. Ele disse: a rainha do sul reconheceu a sabedoria de Salomão. Mas ele disse: em mim você tem uma sabedoria maior do que toda a sabedoria de Salomão. Ele disse: você é cega, você não pode ver a verdade, você é surdo e não pode ouvir a verdade. Ele disse: eu sou a verdade, eu sou a luz do mundo, eu sou o sinal. Agora, quando você encara Jesus, qual é sua reação? Quando você é confrontado com Jesus Cristo, qual é sua reação? A reação dos escribas e fariseus foi de hostilidade. O povo dos dias de Nínive se humilhou e se arrependeu quando encarou e confrontou Deus. E a pergunta que todos nós fazemos hoje é esta: o que vocês pensam de Cristo? Há uma ópera rock no momento chamada Jesus Cristo, o Superstar. Em todo o país, milhares de jovens estão falando sobre Cristo. Eles não conseguem escapar dele. Há uma peça da Broadway agora mesmo intitulada Godspell, uma versão musical de St. Matthew's Gospel. Há um novo filme agora chamado Brother John, no qual Sidney Poitier interpreta Jesus Cristo na forma de um homem negro do Alabama. A capa da revista Life, algumas semanas atrás, publicou Jesus Cristo Superstar. E essa ópera rock da Inglaterra estava confrontando os jovens com uma pergunta: quem é Jesus Cristo? Uma investigação eletrônica de 87 minutos sobre a vida de Jesus. Quem é Jesus? E a ópera conclui com a voz de Judas voltando dos mortos e ainda questionando quem é Jesus. Não me entenda mal, diz Judas na ópera, I only want to know. E então o refrão assustador segue: Jesus Cristo Superstar. Você acha que é o que dizem que você é? Jesus Cristo. Você acha que é o que dizem que você é? Bem, sabemos algumas coisas sobre ele. Sabemos que ele era um homem. Jesus era completamente humano. Ele era representante do homem. Porque a Bíblia diz que ele foi identificado. Ele foi contado com os transgressores. Sabemos que ele estava com fome. Sabemos que ele ficou com sede. Sabemos que ele ficou cansado. Sabemos que ele teve as alegrias da amizade. Sabemos que ele chorou no túmulo de um ente querido morto. Sabemos que ele tinha todas as características de um homem. E ainda assim, muito interessantemente, a Bíblia diz que ele nunca cometeu um pecado. Na verdade, ele ficou diante das pessoas de sua geração e disse: eu nunca cometi um pecado. Ele disse: algum de vocês, meus vizinhos, já me viu cometer um pecado? Eles não conseguiram dizer nada. Agora não seria algo para um homem chegar com 33 anos de idade e dizer: quem de vocês já me viu cometer um pecado? Bem, eu vou te dizer, se eu dissesse isso, toda a minha equipe pularia e diria: eu já. Minha esposa está aqui. Todos nós somos pecadores, mas Jesus foi tentado em todos os pontos, assim como nós. Ele passou por todas as tentações que você já passou. Não há uma provação, um teste ou uma tentação que Jesus não tenha passado antes de você. E ele resistiu a elas e venceu todas elas. Todos. Ele era um homem. Assim como você. Mas ele era mais do que isso. Ele alegou ser o único, unigênito, Filho encarnado de Deus. Na verdade, ele alegou pré-existência. A Escritura diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, antes que o tempo começasse. Ele existia. Ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Eu estou em existência eterna. Não é de se espantar que eles tenham ficado bravos.
Não é de se espantar que eles tenham atirado pedras nele. Não é de se espantar que eles tenham tentado matá-lo. E não é de se espantar que eles finalmente o crucificaram. Ele se levantou e disse: Eu sou Deus. Ele era. Era ele quem ele alegava ser o filho do Deus vivo. A minha esposa tá me chamando de quê? Louco. Louco. Mas olha só o motivo. Eu vou entregar isso aqui pra você, ó. Como vem... Um dia ele perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem que eu sou? E Pedro respondeu e disse: Bem, alguns deles dizem: Você é João Batista. Ou você é Jeremias, ou você é Elias. Ele disse: Eu realmente não estou interessado no que as pessoas dizem. Estou interessado, Péter, no que você diz. O que você diz? Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: Pedro, você fez bem. Você passou no seu exame. Mas, Pedro, esses não são seus pensamentos. Esses pensamentos vieram de Deus. Foi revelado a você por Deus. Jesus Cristo afirmou ser o Filho do Deus vivo. E você sabe, em sua encarnação ou seu nascimento, esse não foi seu nascimento, ou esse não foi o começo. Essa não foi a origem de Jesus. Esse foi o começo. Esse foi o começo de sua encarnação. Porque ele sempre existiu de eternidade a eternidade. Ele é Deus, diz a Bíblia. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em outras palavras, o Logos, a palavra de Deus, o Deus eterno, se fez carne na pessoa de Jesus Cristo e viveu como um homem entre nós. É isso que a Bíblia ensina. E quando você chega a Jesus Cristo, você tem que aceitar que ele não era apenas mais um revolucionário. Ele não era apenas mais um hippie. Ele não era apenas mais um grande homem. Ele era Deus em carne e osso. E ó, a ética que ele ensinou. Nunca um homem falou como aquele homem. Quando você é atingido de um lado, ele diz: dê a outra face. Ele nunca disse o que fazer depois disso. Mas ele disse: perdoe 70 vezes 7. Conte isso. E as pequenas irritações da sua esposa ou do seu marido, 70 vezes 7, você perdoa. Minha esposa disse uma vez que o segredo de um casamento feliz são 2 bons perdoadores. E é isso que é. 2 bons perdoadores. Pessoas que podem perdoar um ao outro. Jesus ensinou que devemos perdoar. Ele ensinou uma revolução na maneira como devemos viver. Ele nos ensinou que não são apenas nossas ações externas que Deus julga, mas são os pensamentos internos e intenções, ele disse. Moisés disse que nos 10 mandamentos não cometerás adultério. Mas eu te digo que se você sequer olhar para uma mulher para cobiçá-la, você já cometeu isso. Ele disse, Moisés disse, não matarás. Mas eu te digo, se você tem ódio em seu coração contra seu irmão, sem causa, você já é culpado. Ele elevou a ética do homem ao mais alto plano e exigiu que vivêssemos esse tipo de vida. E então olhe para a morte que ele morreu. Alguma vez um homem morreu como Jesus. O relâmpago brilhou e o trovão rugiu e a terra começou a tremer. E até os soldados confessaram que este deve ser o Filho de Deus. Qualquer um que possa ver Jesus naquela cruz e não ser tocado tem um coração de pedra. Primeiro, eles tiraram suas roupas. Então, eles pegaram longas tiras de couro com pelotas de aço ou chumbo na ponta e bateram em suas costas até que ele mal conseguia ficar de pé. Então eles colocaram uma coroa de espinhos em sua testa e seu rosto estava sangrando. E eles riram dele e cuspiram nele e zombaram dele. E com um estalar de dedos, 72.000 anjos já tinham sacado suas espadas, prontos para vir em seu socorro e varrer este planeta da existência no universo. E Jesus disse, não, para esse fim eu nasci. E ele arrastou
levantou e carregou aquela cruz. E vocês, negros, nunca se esqueçam de uma coisa: o homem que ajudou Jesus a carregar aquela cruz era um homem negro. E nunca se esqueçam de outra coisa: Jesus pertence à África tanto quanto à Europa e à Ásia. Ele nasceu naquela parte do mundo que toca a África, a Ásia e a Europa. E Jesus não era um homem branco como eu, nem era tão negro quanto alguns de vocês. Não sabemos qual era a cor da pele dele, mas deve ter sido uma cor escura como a das pessoas de sua época, porque ele era um homem como elas. Nunca diga que é uma religião de homem branco ou de homem negro. É uma religião mundial. Ele pertence ao mundo. Quando ele morreu naquela cruz e eles o pregaram, eles colocaram os pregos em suas mãos. E você sabe o que ele disse? Perdoe-os. Eles não sabem o que fazem. Perdoe-os. Você perdoaria alguém que está colocando pregos em suas mãos? E você sabe que não merecia isso. Ele não se contorceu. Ele não gritou. Ele não berrou. Ele apenas pegou e disse: Senhor, perdoa-os. Eles não sabem o que estão fazendo. Foi assim que ele enfrentou a violência de sua morte. E então na cruz, ele disse: Meu Deus, por que me abandonaste? E então ele abaixou a cabeça e disse: Está consumado. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que seu plano de salvação estava terminado. Deus agora pode perdoar todos os seus pecados, porque Jesus havia terminado o plano de Deus para a sua salvação. Porque veja bem, Deus conhece cada um de vocês pelo nome. Ele tem os cabelos da sua cabeça contados. Deus olha para você como se você fosse a única pessoa em todo o universo. Ele vê você e somente você. E naquela cruz, Jesus teve a capacidade de pensar em você. E ele te amou o suficiente para permanecer na cruz. Já houve amor como esse? Quando ele poderia ter sido resgatado e levado de volta ao céu e sentar-se em seu trono. Mas ele não fez isso. Ele disse: Não, estou fazendo isso pela alegria que está diante de mim. Porque ele viu que seria ressuscitado dos mortos. Ele viu que haveria uma reunião nas gerações vindouras de um povo para seu nome, que formaria seu corpo. Ele viu o dia em que reinaremos com ele em seu reino. Eles o colocaram em um túmulo, e é aí que Jesus Cristo Superstar o deixa. Mas lá em Kansas City, algumas pessoas se apoderaram, e eles o levaram direto para o próximo passo, a ressurreição. E se você não tem a ressurreição, você não tem nenhum evangelho. Jesus Cristo está vivo. E quando eles foram ao túmulo naquela manhã, eles ouviram as maiores notícias que o mundo já conheceu. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele está vivo hoje. E a coisa que inspirou os discípulos a virar o mundo de cabeça para baixo em seus dias foi a ressurreição. Eles foram a todos os lugares declarando que Jesus está vivo. Se Jesus alegou ser Deus, sabendo que ele não era Deus, então ele é um mentiroso. E teremos que dizer: Jesus, você é um mentiroso. Você é uma fraude e uma farsa. E você é a maior fraude na história da raça humana. Ou se Jesus pensava que era Deus e não sabia a diferença, então ele precisava desesperadamente de ajuda mental. Ele precisava de vários psiquiatras. A terceira alternativa é que ele era quem ele afirma ser Deus em carne. Eu acredito que a evidência é esmagadora de que ele é quem ele afirma ser o Filho do Deus vivo.
mas não posso provar isso cientificamente. Mas posso provar isso pelas vidas que ele transforma todos os dias. Posso provar isso porque no meu coração não digo o que penso, espero. Eu digo o que eu sei e você sabe. Há outro elemento em nossas vidas em que não pensamos muito. E esse é o elemento da fé. Você pensa na fé que você tem que ter todos os dias. Você tem que ter fé que sua esposa não colocou veneno no seu café esta manhã. Você tem que ter fé nela. Ela pode ter sentido vontade, mas não sentiu. Você tem que ter fé no banco. Quando você escreve um cheque e assina e tem dinheiro no banco, você tem que ter fé que o banco vai pagar. Você tem que ter fé no governo. Quando você tira uma nota de $1, agora eu sei que ela está encolhendo, mas você tem fé que atrás dela há $1, que as pessoas vão aceitá-la como dinheiro. Tudo o que fazemos é pela fé. Agora, mas por exemplo, quando eu chego em uma colina e eu moro nas montanhas da Carolina do Norte, e nós temos muitas colinas, eu não paro meu carro antes de chegar ao topo da colina e saio e caminho para ver se alguém está subindo do outro lado pelo lado errado. Tenho fé para acreditar que os motoristas vão ficar do lado deles. Quando você se sentou naquela cadeira, você já tinha se sentado naquela cadeira antes? Aposto que você não a pegou, examinou e colocou as mãos nela para ver se ela te seguraria pela fé. Você simplesmente se sentou nela. Você tinha fé que as pessoas não construiriam uma cadeira que não te segurasse. Tudo o que fazemos é pela fé. Tudo bem, tome a mesma fé. Coloque-a em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e você saberá quem é Jesus. Você o aceita pela fé. Então, pessoal, eu vou encerrar a live aí. Espero que esteja ajudando vocês aí. E aí, se vocês gostarem, eu vou trazer mais live assim também para vocês, tá? Eu vou ter que encerrar agora porque já deu 1 hora de live, tá? Como deu 1 hora de live, eu não posso passar de 1 hora. Então Deus abençoe vocês aí, no nome do Senhor Jesus. Eu vou encerrar primeiro no Instagram, como sempre, né? E depois eu encerro aí no TikTok.